Mas afinal de contas, considerando a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o que é que nós somos? E por que se diz que devemos trabalhar enquanto é dia? E o que é que representa esse horário da meia-noite para a igreja? E a que nos leva a questão do sono espiritual? E como as virgens prudentes esperaram a chegada do noivo? Se essas questões te deixaram intrigado ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Iniciando minhas palavras agradecendo a Deus, hoje com vários motivos para agradecer ao Senhor. Hoje nós teremos aqui a primeira confraternização do grupo, aqui do Plena Gestão, dedicado à leitura diária. E estamos muito agradecidos a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido. E hoje estar aqui fazendo o panorama do que será amanhã a última aula da Escola Bíblica Dominical, tratando-se dessa lição, os princípios divinos em tempos de crise, fechando assim o terceiro trimestre de 2020. Estamos muito felizes, muito gratos a Deus. Então, dito isso, vamos fazer aqui agora a nossa leitura oficial deste tema tão escatológico e maravilhoso para a nossa vida. Eu convido você a abrir aí o seu material ou a sua Bíblia no livro de Mateus, ou no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Vamos ler junto em nome de Jesus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora vamos para o texto áureo da nossa lição, que se encontra também no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 37. Leamos juntos a palavra do Senhor. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Glória seja dada ao nome de Jesus. A verdade prática aqui é que a vigilância ela é uma arma imprescindível para que o cristão consiga se manter no modelo da igreja estabelecido pelo nosso Deus, sem deixar que o mundanismo nem as modernidades se apresentem no nosso cotidiano, queiram nos tirar, nos afastar, nos desvencilhar do caminho do que o Senhor já tem estabelecido. E os objetivos aqui são alguns a saber. Primeiro, apontar qual é o sentido dessa expressão meia-noite. Depois, revelar que essa palavra meia-noite, ela também indica o início de um novo dia. Expor também que a meia-noite é a hora das trevas. Expor também e destacar, melhor dizendo, que a meia-noite marca a vinda do noivo. E ressaltar que à meia-noite existe aqui o clamor de alerta. Então, já bem situados, bem apresentados, vamos iniciar agora a nossa visão panorâmica sobre esse assunto. E a partir de agora. Bom, aqui no primeiro tópico nós vemos que à meia-noite o dia já passou. Então, com ele, tudo o que foi feito naquele dia também já passou, já pertence agora ao passado. Não mais está no nosso presente. É óbvio, mas nem tudo que é óbvio é tão óbvio quanto a gente pensa que é. Portanto, é firmando esse entendimento. Aqueles que erraram têm uma nova oportunidade agora de acertarem. De não deixar que o inimigo o assombre, ou o apavore, ou o envergonhe pelos erros que ele cometeu no passado.
Então, é uma nova página que o Senhor estabelece aqui, uma nova página, uma nova possibilidade que o Senhor Deus nos dá de escrever a nossa história, segundo a santa orientação dele. É assim que eu acredito. E, seguindo aqui a nossa visão panorâmica, nós temos aqui o sentido bíblico desse texto, de o dia já ter passado. E por que nós dizemos isso? Porque o dia aqui, na consideração aqui no prisma bíblico, ele é a dispensação da igreja. Enquanto a igreja está na tarefa de evangelizar, de anunciar as boas novas de salvação para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, é o dia. E por ocasião do arrebatamento, será tirado essa dispensação. Então, a igreja será tirada da terra e não mais haverá aqui a dispensação da igreja, e sim agora um tema que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Mas então, a princípio, é só necessário fincar esse entendimento de que a dispensação da igreja, o Evangelho de Cristo, nós como anunciadores de boas novas, só teremos aqui essa dispensação até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Segundo aí nós podemos concluir no livro de Lucas capítulo 21, versículo 24. E nós temos também o sentido de que nós somos, você lembra aí a 1 Timóteo, que eu perguntei a você no capítulo 3, versículo 15? A resposta vem agora. Nós somos os sustentáculos da verdade. É notório que o ser humano, como sociável, ele procura referências. Ele procura quem realmente adora o Senhor em espírito e em verdade. Adquirir visões concernentes ao reino dos céus. Como deve se portar uma pessoa que caminha segundo a orientação de Deus? Então nós temos em nossos ombros uma grande e gloriosa responsabilidade, na qual nós somos todos os dias alertados para que a cumpramos com a máxima de fidelidade possível. Então nós vemos que Jesus também nos alertou acerca de que devemos trabalhar enquanto é dia, porque o dia é a dispensação da igreja, e após a noite chegar, nada mais poderemos fazer. Aqui aquela simbologia de que quando as virgens loucas viram que não tinham azeite, que as suas lâmpadas estavam apagadas, que foram comprar, não deu tempo de voltar, a porta estava fechada, e o Senhor deu aquela triste resposta àquelas virgens, dizendo que não as conhecia. É necessário também a gente elencar algumas coisas aqui, eu não quero me aprofundar muito, porque a visão aqui é panorâmica, mas vejam, todas eram virgens, né? Todas estavam esperando o noivo, todas adormeceram, todos tinham lâmpada. A preparação fez toda a diferença, né? O azeite fez toda a diferença nesse contexto. Então, seguindo aqui para o segundo tópico dessa lição, nós temos que a meia-noite é o início do fim. É interessante, nós vemos que é o início do dia, de um novo dia, e é o fim do dia que passou. Então, nós vemos que aqui a meia-noite é o início do fim. Por que dizemos que é o início do fim? Existe aqui uma referência no qual nós vemos que vem amanhã e a noite vem. Eu vou até procurar essa referência agora, que eu achei bastante salutar. E aqui na minha colinha eu não deixei isso claro, mas está lá em Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12, onde ele diz o seguinte: vem amanhã e vem também a noite. Então uma coisa está arraigada, atrelada à outra. E aí nós vemos o sentido da manhã, né? Nós vemos o dia iniciar aqui. Então, como é que amanhã começa? Amanhã começa no resgate da igreja, onde temos aqui o chamado dia de Jesus Cristo, onde Jesus irá contemplar a todos que a sua obra redentora alcançou, onde ele vai ver a amplitude. É claro que ele já percebe, mas a simbologia aqui é maior, onde ele irá receber todos aqueles que o receberam, segundo nós podemos concluir de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E o que acontece aqui? Os mortos vão ressuscitar primeiro, segundo Apocalipse 22 e 20. Seremos transformados e arrebatados para as bordas do Cordeiro. Mas esse início glorioso também marca o início da noite. Dá o disparo para que a noite também comece. E o que é esse dia da noite? É também chamado, conhecido e temido dia da ira do Cordeiro, da ira do Senhor, segundo Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 16, onde as trevas irão dominar a terra, assim como foi nos dias de Noé, lá no Gênesis capítulo 7. Haverá aqui, da parte daqueles que não se atentaram, não permitiram que o Senhor orientassem a vida deles, não se entregaram a Jesus, preferiram tomar conta da própria vida, agora tem a consequência de todas as escolhas. Então, aqui nós estamos concluindo a manhã e a noite. Como é que começa a manhã e como começa a noite? No tópico 3, fala que a hora das trevas. A hora das trevas tem algumas palavras aqui que já são bem peculiares e conhecidas de nós que somos cristãos.
a angústia, as dificuldades e as trevas. E é necessário, é importante, é curioso também, nós percebemos que a natureza, ela sente as trevas. E no sentido de quê? Não naquele sentido cinematográfico, né, que seria uma hora diabólica, uma hora que Satanás pode cirandar a terra e fazer o que ele bem quiser. Não, é uma hora de muita simbologia na realidade, né? Então a natureza, ela demonstra. Lembra quando Jesus padeceu na cruz, o sol se apagou e as trevas caíram sobre a terra, sinalizando que a terra, ela mostra sinais de reconhecimento da presença do Senhor. Então nós vemos que, e hoje, meu irmão, como é que ela mostra isso? Ela mostra isso gemendo de agonia, segundo o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Terremotos, catástrofes naturais, são a agonia, é o gemido que a terra se expressa para mostrar de que as trevas estão para acontecer. Então, os homens, como é que os homens sentem isso? Hoje, nós podemos dizer que a hora das trevas chegou devido aos tormentos. Nós somos pessoalmente, eu, cada pessoa, cada cristão, ele é acometido de vários tormentos para que peque, para levar ele longe da presença do Senhor, manchar as suas vestes para que não participe da festa. Portanto, nós sofremos tentações de todo âmbito para que nossas defesas não sejam eficazes e nós fracassemos na nosso caminho, na nossa trilha até o Senhor Jesus. Então, a perseguição da igreja, por parte de muitos órgãos, por parte de uma sociedade, por parte do país até. Então, essas perseguições por parte de homens que perseguem os cristãos, o ódio aos crentes, como se nós fôssemos loucos ou pessoas desorientadas, desnorteadas, que fizessem mal à sociedade, e a corrupção moral de uma forma geral, infelizmente, tanto fora do nosso contexto cristão quanto no nosso meio social. E quanto à nação também sente a hora das trevas se aproximar, questão de guerras e rumores de guerra. Se fala de guerra de toda forma, guerra biológica, guerras civis, onde existe a guerra bélica de forma mais cruel, onde temos a questão também dos armamentos, de usar-se realmente o poder de fogo para mostrar a força do país sobre o outro país em questão. Então nós temos aqui que a meia-noite no quarto tópico da nossa lição, é a vinda do noivo. É quando o noivo vai chegar. Essa hora nós não sabemos, então é por isso que devemos vigiar. Mas se ouvirá a expressão, chegou o noivo, segundo Mateus 25 e 10. E na hora que nós ouvimos essa expressão, nós devemos estar com nossas lamparinas abastecidas do óleo do Espírito Santo de Deus, que o Senhor é o consumador da nossa fé, para que nós possamos entrar e participar das bodas do Cordeiro. Como vimos aqui, nós tocamos mais uma vez no assunto da ressurreição. Né? Os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, nós seremos todos transformados ao mesmo passo e seremos arrebatados ao Senhor. E nós vemos aqui também agora o ápice da nossa lição, que é o clamor da meia-noite vem com um brado de alerta. Aí vem o esposo, este é o brado de alerta. E quem dá? Se eu como cristão não sei, se nenhuma autoridade eclesiástica também não sabe, quem é que dá esse grito, esse clamor de alerta, este brado de alerta para nós? Cada cristão em particular. É justamente o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso ser, que nos alerta, que nos deixa sensíveis a perceber os sinais na natureza, na nação e em nós mesmos, que o Senhor está às portas. Portanto, devemos vigiar para guardar o que recebemos do Senhor, assim como foi orientado à igreja de Filadélfia, para que não perdeste a sua coroa, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E nós temos alguns fatores aqui que podem fazer com que a nossa vigilância ela caia por terra e nós não consigamos um sucesso no intento de salvação. Qual é esse fator, irmão, que nós podemos perder a nossa salvação, que nós podemos fracassar na nossa caminhada? A primeira aqui é a desobediência. Lembra de Jonas? Jonas foi enviado para pregar em um determinado local no qual ele achou que aquela comunidade não merecia o evangelho. Não merecia que ele fosse lá profetizar. Então o que foi que ele fez? Ele desobedeceu ao Senhor e dormiu. Então, a desobediência aqui é um dos fatores perigosos. Outro fator também que nós devemos estar atentos é a preguiça. Né? Davi, guerrilheiro, um grande conquistador em batalhas, um belo dia em seu castelo,
não sentiu disposição, não quis ir partir para a guerra com o seu exército pelejar. O que resultou que de onde ele estava do palácio viu a Betseba e o resultado foi a sua dormência espiritual. Então também nós vimos que a falta de renovação, e a renovação ela é uma constante na vida do cristão. Nós sabemos que nós não somos máquinas, não somos programados e é muito difícil manter o ânimo, o estado durante um determinado tempo, e por mais que esse tempo se alongue, é aí que a coisa vai ficando mais difícil. Pelo menos essa é a minha concepção sobre o assunto. No qual a renovação ela é necessária para dar mais uma pulsação. É como se nós estivéssemos vendo aquele reloginho de batimento cardíaco e cada pulsação daquela fosse uma elevação do gráfico. Então todas as vezes que nós queremos ficar tristes, o Espírito Santo de Deus dá a gente inteirado em buscar de fato da parte do Senhor a força, ele vai renovando as nossas forças, vai fazendo com que nós ficamos espiritualmente vivos e vigilantes. Portanto, meus amados, eu aqui encerro a visão panorâmica desta lição e com isso nós concluímos essa tão maravilhosa lição, não é? Essa lição que nos acompanhou 13 lições na Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. Foi uma jornada inacreditável, foi uma jornada maravilhosa. Eu adorei, apesar de alguns pormenores aqui, algumas coisas ali e aqui que ficaram a observância de que foi feito com uma certa pressa, não foi dado o polimento necessário para que se realmente fechasse 100%, mas aqui não foi prejudicada a mensagem. E nós poderíamos aqui abordar vários aspectos aqui sobre as virgens, sobre o azeite, sobre o significado do noivo. Você sabe que o noivo é Cristo, sabe que o azeite é o Espírito Santo do Senhor. Então nós poderíamos aprofundar ainda mais. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Quanto mais a gente vai buscar, mais tem do que se aprender. Então, nós vimos aqui que Daniel orou por um despertamento. Daniel teve esse cuidado, este alerta, esse despertamento vindo da parte do Senhor, porque você lembra também que o despertamento é um milagre. Foi o que nós vimos na lição 2. Na lição 3 nós vimos que depois do milagre, do despertamento, nós somos impelidos a renovar o nosso altar e se apresentar a Deus com uma comunhão, né, com a justificação dos nossos pecados. Então, nós vemos também aqui na lição número 4 que a construção do templo enfrentou oposições e ficou um tempo parada, que a obra do Senhor, por mais voltada à sua vontade que seja de fato, ela enfrenta com toda certeza pessoas que se levantam para o Sanbalat e Tobias aqui no caso, né, que já é bem latente na lição, se levanta um Sanbalat e um Tobias para obstar esse intento, mas maior é o que está em nós e a causa era do Senhor. Portanto, o Senhor Deus resolveu e depois Zorobabel ele consegue recomeçar e terminar o templo de Jerusalém. Cara, com a intervenção aqui de dois profetas, Ageu e depois, se você esquecer, você relembra. Nós temos também aqui Neemias, que foi incumbido de reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vimos também aqui algumas advertências que o povo deve separar-se do mal. O povo de Deus deve separar-se do mal. As causas da desunião dentro do povo de Deus, elas devem ser eliminadas. Vimos também como vencer as oposições à obra de Deus. Vimos também que devemos provar se os espíritos são realmente de Deus, porque tem espíritos que não são do Senhor. Nós vimos também que Esdras foi incumbido de ir a Jerusalém ensinar a palavra. Nós vimos também que Esdras e Neemias combateram o casamento misto. E hoje nós terminamos e concluímos que a vigilância conserva pura a igreja. Para mim, essa lição permeou toda acerca do despertamento e da vigilância, né? Enfocando também o caráter inquestionável da oração, né? Vigiai e orai para que não caias em tentação. Então, devemos sempre estar vigilantes e orando ao Senhor, aumentando nossa comunhão com Deus, para que nós nos sentimos com o espírito fortificado para enfrentar todas as artimanhas dos nossos adversários, que são os principados e as potestades. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada. Quero agradecer se você acompanhou todas essas aulas aí dessa lição. Obrigado pelo teu apoio, pelo seu interesse nesse trabalho, nesse projeto. E nós estamos aqui à disposição. E não esquece, aqui abaixo tem um link aqui com 10 questões. É o nosso quiz. É um questionário com 10 perguntas acerca deste tema que nós acabamos de ver. Se você não é inscrito no canal, não faça isso não. Se inscreva aqui no canal.
divulga esse trabalho para mais pessoas, para que nós possamos levar a palavra do Evangelho, essa palavra de ensino, de forma tão simples, mas nós acreditamos que tem efeito na nossa vida, pode ter tanto efeito na vida de quem ouve, quanto já faz muito efeito e produz muita coisa na vida da gente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês e aguardem que nós terminamos uma e segunda-feira o Leitura Diária começa uma nova fase e nós iremos iniciar aí a 4ª lição, que vem muito bonita, muito elaborada sobre o livro de Jó. É um spoilerzinho aqui que eu não vou falar muita coisa mais não, mas vai aparecer aqui já já no canal. Então, eu desejo que o Senhor esteja com a mão estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que o Senhor nos dê a sua proteção e a sua paz e eu aguardo você na próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço e fica na paz de Jesus.